Olá, crianças! Eu sou a professora Marina, estamos de volta e hoje nós vamos estudar matemática. Que legal, não é? E nessa aula de matemática, o que nós vamos aprender hoje ou relembrar, né? Nós vamos fazer leitura, comparação, ordenação de escrita de números naturais. Isso mesmo, professora, como que é isso? Nós vamos aprender a ler, a comparar, a ordenar a escrita dos números. Isso mesmo. E antes de nós começarmos essa aula, eu tenho um vídeo bem legal contando a história dos números para você. Assiste comigo aí na telinha. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Gostaram do vídeo? Bem legal, né? Traz uma lembrança de como surgiram os números. E nós vimos que teve um processo até chegar no nosso sistema de numeração decimal, que é o que nós brasileiros usamos, né? E nesse sistema, né, foi organizado os algarismos de 0 a 9. Então, hoje nós vamos começar a fazer leitura desses números. E o que eu quero mostrar para vocês agora é os números com apenas um algarismo, tá bom? Nós vamos ver que são os principais, né? Olha aqui comigo, os algarismos 0, 1, 2, 3, até o 9, né? Aqui nós temos os algarismos. A partir desses números, nós formamos todos os outros números, né? A partir deles. E como nós lemos, nós escrevemos em forma de algarismo, e nós escrevemos como nós lemos, que nós falamos por extenso. Olha aqui, né? Só que na sala de aula com os nossos alunos, nós vimos que vamos escrever como a gente lê, não é assim? Aqui nós temos, né, como nós escrevemos em algarismo, e aqui como nós lemos, que nós, né, falamos a letra cursiva, né? Nós vamos ler em letras, né? Nós vamos escrever em letras. Então, nós temos o 0 e a escrita dele. Como nós lemos? 0, 1, e como nós lemos? 1. A escrita em algarismo, 1, e a escrita em letras, né? 2, 3, como nós lemos? A escrita 3. 4 e o 4.
Todos esses aqui são apenas de um número, né? Um algarismo, né? Números formados apenas por um algarismo, ou seja, ele tem apenas uma ordem, né? Apenas um algarismo. Mas nós também temos aqui, vamos ver, com dois números a partir de dois algarismos, que nós temos o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Observe que aqui nós temos o primeiro número, o menor número com dois algarismos, e aqui nós temos o maior número com dois algarismos, que é o menor é o 10 e o maior é o 90. Esses números aqui nós estamos contando de 10 em 10, ó, 10, 20, 30 e assim até chegar ao 90. Esse aqui com zero, né, com números redondinhos que a gente chama, esse é o maior, mas o maior, né, com dois algarismos é o 99. Depois dele, a parte dele, vem o próximo, que são com três algarismos, né? Que nós temos o 100. Aqui está sendo contado de 100 em 100, mas nós sabemos que tem 101, 102, até chegar ao 200, né? Mas nós estamos contando de 100 em 100. Então, o menor algarismo, né, que nós encontramos é o 100. O maior seria o 999, mas nós estamos aqui só contando de 100 em 100, né? Então, nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Observe a escrita em algarismo e em letrinhas, né? Que nós escrevemos como nós lemos, certinho? Temos também os algarismos com números com mais algarismo. Aqui nós vamos ter com 10 algarismos, né? Nós vamos ter o 1000. Nós vamos ter com 5 algarismos, olha só. Nós vamos ter o 10.000 e assim vai aumentando a quantidade de algarismos. Nós vamos ter o 100.000, que tem 6 algarismos. Aqui nós vamos ter um com 7 algarismos, ó, 2 milhões. Aqui nós vamos ter 20 milhões. Olha a quantidade de algarismo que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos, né? 8 algarismos. 20 milhões, 200 milhões, 3 milhões. Olha só, 3 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. E assim, ó, é infinitos, né? Os numerais, eles são infinitos. A partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós formamos todos os outros algarismos, né? E a nossa base, o nosso sistema de numeração, ele é decimal. Olha comigo na telinha agora. Ele tem a base 10. Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O valor dos algarismos, eles também têm um valor de acordo com a sua posição. Ou seja, o sistema de numeração decimal, ele é posicional. A ordem do algarismo, ela influencia no seu valor. De acordo onde ele esteja, vai alterar. Por exemplo, nós vamos formar alguns números aqui. Vou pegar o 2, o 1, o 7 e o 5. Apenas com esses 4 algarismos. Olha só, eu formei o primeiro número, 1257. Veja que o 1, ele vale 1000. O 2, ele está valendo 200. O 5, 50 e o 7, 7 mesmo, né? A quantidade de unidade. Outro número que nós formamos, 2175, 5271, 7512, 7.251. Mas eu posso formar qualquer outros números a partir desses algarismos que nós temos aí, que é do 0 até o 9.
Então, é um sistema posicional. Cada algarismo muda o valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Observe que aqui nós temos o mesmo algarismo, 5.555. Eu estou usando apenas o algarismo 5 para formar esse número, mas os valores são diferentes. Por exemplo, no primeiro, eu tenho 5 unidades. Segundo, eu tenho 5 dezenas ou 50 unidades. No próximo, eu tenho 5 centenas ou 500 unidades. Aqui eu tenho 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. Viu só como alterou o valor? E é o mesmo algarismo. Utilização do zero. O zero não representa nenhuma quantidade, porém ele é marcador posicional, quando ele está fora das unidades, ele está marcando aí uma posição. O valor relativo depende da posição que o algarismo ocupa. Por exemplo, eu formei o número 88.888, mas esse 8 que está de azul, ele tem um valor de 800. Já o valor absoluto é um valor isolado, quando eu estou apenas utilizando o algarismo, que ele é 8. Todos aqueles algarismos são 8, não são? Mas de acordo com a posição que ele está no número, vai alterar o seu valor. Aqui 8 vai ser igual a 8, né? Os números também têm as suas classes, né? Por exemplo, esse número que nós formamos aqui. Nós temos, a partir de 3 em 3 números, nós formamos uma classe. Por exemplo, aí, nós temos, com esse número 589, nós formamos a primeira classe. Essa classe nós chamamos de unidade simples. Esse próximo grupo de 3 algarismos, nós chamamos de segunda classe e nós chamamos classes de milhares. A próxima sequência de 3 algarismos, nós chamamos de terceira classe e nós chamamos de classe dos milhões. Na próxima classe, nós temos a quarta classe. Observe que ela está incompleta, só nós temos apenas um algarismo nessa classe, mas ela continua sendo a quarta classe e nós temos aí a classe dos bilhões. Terminou, professora? Não, se eu fosse mostrar para vocês, ele iria dar continuidade porque é infinito. O sistema de numeração decimal, ele não tem fim, né? Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo logo mais na próxima aula. Conto com você. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula quantas vezes você desejar. Até mais!